Uma cidade repousa no alto da serra. Está cercada de montanhas verdes. Lá no centro tem uma igreja e em volta a magnífica paisagem do sul de Minas. Tão fascinante quanto essa paisagem é saber como ela se formou. Dizem que Poços de Caldas está dentro da cratera de um vulcão adormecido. E é mais ou menos isso mesmo. Só que o início dessa história foi há pelo menos 80 milhões de anos. Naquela época, uma bolha de lava se desprendeu do núcleo da Terra e empurrou para cima parte da crosta. Depois, adormeceu. O que se formou foi o Planalto de Poços de Caldas, que tem 800 quilômetros quadrados e está 500 metros mais alto que o restante da região. E isso permitiu então com que o padrão, a estrutura florestal fosse diferente do entorno da região. A cidade cresceu em torno das belezas naturais e outros atrativos construídos pelo homem. A era do vulcão deixou heranças de pedra e de água. A água que sai dessa bica vem lá do interior da terra. Ela percorre fendas vulcânicas e por isso chega aqui bem quente, sabe? E tem um aspecto também um pouco oleoso. Elas têm um cheiro muito forte de enxofre, como se fosse cheiro de ovo, sabe? Não é muito agradável, não. Vê o sabor. É horrível. Mas as pessoas dizem que essa aqui é uma água medicinal, que é bom para a saúde, inclusive muita gente costuma passar na pele, aí sim, não tem problema. E lavar o rosto, diz que faz bem. Mas o cheirinho não é legal não. Pela quantidade de gente que procura a fonte, deve ser boa mesmo. Aliás, água é o que não falta em Poços. Para se ter uma ideia, a cidade tem 3 usinas hidrelétricas. E onde tem água e floresta preservada, pode esperar muito bicho. Só de aves são 350 espécies. Mais da metade vive nessa reserva do Departamento de Eletricidade do município. Na década de 80, foi preciso rasgar a mata para a construção desses dutos. Eles levam água para uma usina hidrelétrica que fica lá embaixo, no pé do morro. Na época, teve uma grande preocupação sobre os impactos que essa obra poderia trazer aqui para a reserva. Hoje, o que a gente pode perceber é que os canos de ferro já se incorporaram à paisagem. Tem uma outra vantagem. Esse aqui virou um caminho para quem gosta de observar a natureza. Seguimos com os dutos do lado e os olhos para cima. Tá cheio de vida nas árvores. Esse aí é o bico virado. Serve para cutucar a madeira em busca de bichinhos. É a mesma estratégia do arapaçu. Não tem inseto que escape desse bico comprido. Como não se encantar com a família do fogo apagou? O cuidado da mãe Bigodinho com os filhotes. E a fascinante dança de acasalamento dos tangarás. O João de Barro faz barulho. É luta. Os dois vão à lona, ou melhor, à grama. Seriam 2 machos disputando uma fêmea ou uma briga de casal? O Planalto de Poços de Caldas é também um refúgio. Os pesquisadores descobriram que algumas espécies de plantas só existem aqui, como essa. As informações até agora publicadas é que ela ocorre só no município de Caldas, na Serra da Pedra Branca. Essa é a informação Então que a gente temos está até diante de agora. uma raridade aqui. Sim, sim. Mas eles estão muito preocupados. Dizem que essas espécies raras estão desaparecendo por causa do desmatamento. O que a gente tem agora é aproximadamente 30 indivíduos. Aqui no Jardim Botânico, soldados da natureza travam uma guerra contra a extinção. Eles resgatam do campo as espécies em perigo e trazem para o laboratório. O desafio é multiplicar as mudas. Boa parte dessas espécies que são pesquisadas aqui no Jardim Botânico nunca foram reproduzidas em laboratório. É o caso dessa aqui, né, João Paulo? A Siningia striata. É a primeira vez que vocês conseguem a reprodução dela. Isso. O que vocês estão vendo aqui é o primeiro lote da Siningia striata cultivado no laboratório da Fundação Jardim Botânico de Poços. Então, assim, a intenção agora, depois dessa etapa aqui, é a gente levar ela para a natureza, né? A ideia é fazer novas mudas e espalhar pelo Planalto.
devolver aos campos e montanhas o que eles têm de mais especial. Fonte dos Amores, uma das mais visitadas de Poços. Mas o que chama atenção aqui não é bem uma obra de arte. Uma muvuca na banca da pamonha. O que será? A gente chega para conferir e encontra um bando de macacos prego. Eles fazem uma farra. Tomam água na torneira, deitam e rolam nas brincadeiras. Não tem medo nenhum dos turistas. Você já tinha ficado tão perto deles assim? Nunca tinha, é a primeira vez. Vem aqui. Aí. Olha a tranquilidade dele. Olha isso. Olha que atrevido. Ó. E não é bicho de estimação, não. É bicho da mata aqui, ó. Ele está encantado com os macacos. É incrível esse contato com a natureza. E ele está fascinado, né? Principalmente porque aparentemente são dóceis, né? É, dóceis, mas bem espertos. E será que é certo dar comida para o bicho selvagem? Essa época, como é época de estiagem, fica muito difícil comida na mata. Então eles vêm aqui porque sabem que tem uma alimentação aqui. O Ide é o dono da banca e se preocupa com a dieta dos bichos. Só permite que as pessoas ofereçam frutas e castanhas. Ele conta que os primeiros macacos apareceram aqui há mais de 30 anos. Essa é a mais velhinha delas. Foi uma das primeiras a chegarem aqui? Uma das primeiras, que já está com mais de 30 anos ela. É mesmo? É. Você botou nome nela ou não? A gente chama ela de vovozinha, por ser Vovozinha? por ser a mais antiguinha delas. O Ide conhece cada um. Aqui a gente tem filhotes de 6 meses a 1 ano de idade. Essa fêmea que está aqui na frente, ela é muito mansa também, muito delicada. Os filhotes são encantadores. Eles não desgrudam da mãe por nada. Chegam a dormir agarrados no pelo. Logo que nasce, a mãe já traz perto do ser humano. Então, quando cresce um pouquinho, ele já não fica assustado. Na Fonte dos Amores, um belo exemplo de paixão pela natureza. A natureza nos proporciona só momentos agradáveis. Estamos agora em um outro ponto turístico muito visitado, o Recanto Japonês. É uma réplica dos jardins do Palácio Imperial Nipônico. Essa é também uma das portas de entrada para a Serra de São Domingos. É só pegar a trilha para fugir da badalação. Nesse remanescente de Mata Atlântica, encontramos araucárias e samambaias gigantes, além de belas aves. Mas o que a gente procura é um anfíbio raro, uma rã, que apesar de barulhenta, acabou de ser descoberta. A gente é guiado pelo som que ela emite, que é a vocalização, é o canto. E cada espécie tem o seu canto próprio. No caso dessa rãzinha que a gente está atrás, o canto dela é numa frequência acima do barulho do riacho onde ela ocorre. Porque ela é um bicho de riacho. É mais agudo. Então é mais agudo e mais rápido também. Mas sapo não faz barulho à noite? Pois é, esse aí é especial. A gente tem um riacho aqui do lado, barulho de água corrente. É um dos pontos aqui em Poços de Caldas onde ocorre essa rãzinha diurna, que inclusive acabou de vocalizar. Ah, você já ouviu? Já ouvi. Acabei de escutar, o canto dela inclusive se destaca no som da água corrente. Eu não consegui perceber ainda. Cantou de novo. Ah, é esse barulhinho? Isso. Mas parece um passarinho cantando, né? Lembra um pouco um passarinho, inclusive muita gente se confunde, acha que é uma ave ou um inseto vocalizando. E por isso mesmo a rã diurna passa despercebida por quem frequenta o parque. Ao ouvir o canto, o observador desavisado vai procurar algum bicho no alto da árvore, mas o esconderijo dele é bem diferente, debaixo das pedras. Os machos adultos cantam para atrair as fêmeas e demarcar o território. O que o mais interessante é que a gente ouve muito bem, mas pode olhar aqui à vontade que não consegue enxergar nada. É muito difícil vê-la, né? A coloração dele é amarronzada e ele ainda fica dentro de toquinhas, pequenas grutinhas assim nas beiradinhas do riacho. Começou a busca pela rã escondida. Imagina o desafio de achar um bichinho com 2,5 cm marrom no meio desse ambiente. É só para quem tem olhos e ouvidos muito treinados mesmo. Por quase 1 hora esperamos a rã dar um sinal de vida.
Tá mesmo. Deu pra ver aí? Tá. Ele tá debaixo das pedrinhas ali. Pode. Os biólogos tiram as pedras com todo cuidado. Aqui, pulou. E agora? Pegou? Pegou. Eba. Você tem um saquinho Rapaz, ela é fácil? mínima. Cabe na ponta do dedo. Essa bolha aí é o saco vocal que ela usa para cantar. O que ela tem de tão especial? Primeiro que o hábito dela não é nada comum dentro do grupo dos anfíbios. Ela é diurna. Ela canta com a presença do sol. E ela depende de ambientes como esse que a gente está aqui, que são riachos com fundo pedregoso, de água corrente cristalina, florestados, ou seja, precisa de sombra de floresta. Ele é totalmente dependente de áreas florestais com corpos d'água, com água cristalina de fundos pedregosos. A rã diurna fica tão bem escondida que demorou até para a ciência encontrar. Ela ainda nem foi classificada, não tem nome científico. Os únicos registros dessa espécie são aqui em Poços e em Alfenas, uma outra cidade do sul de Minas. Pelo que se sabe até agora, é uma rãzinha autenticamente mineira. É uma rãzinha mineira, inédita para televisão. Muito bem. Não mais. Se de dia já é difícil achar uma rã minúscula, imagine à noite. Vamos atrás de outra espécie que só vive por essas bandas. Um desafio e tanto tem que ser bom de vista. De 2,5 a 3,2 centímetros, assim. Ela fica nessas toiceiras, assim, dessa mata, e ela fica bem no meio. Então, quando você escuta ela, assim, você tem que ir com muito cuidado, abrindo o mato. Mas dessa vez, ela nem deu as caras. Só 2 semanas depois, os biólogos voltaram no mesmo lugar e tiveram sucesso. Tá aí mais um bichinho que simboliza toda a diversidade de Poços de Caldas. A cidade que repousa em cima de um vulcão.